10º volume da obra. Só mesmo um ser de fora deste mundo, que é o outro mundo, é que pode dizer o porquê desse nosso mundo. Há muito que todos vinham à procura de descobrir a verdadeira origem e o verdadeiro natural, mas nunca conseguiram, porque não dependia do deformado racional ter elementos para descobrir a sua própria origem, por serem deformados e encantados. Então, quanto mais forçavam para descobrir na ciência o seu verdadeiro natural, mais desiludidos ficavam, porque nunca encontraram e não poderiam encontrar, porque se baseavam somente na vida da matéria. A preocupação de todos sempre foi a vida material, a vida do bicho. E assim, não podiam deixar de serem materialistas, e sendo materialistas, nunca poderiam descobrir o verdadeiro natural aí na matéria. Quanto mais procuravam descobrir, mais materialistas ficavam, porque todo bicho vive da matéria, por pertencer à matéria, e assim sendo, a preocupação é só a matéria. E assim, se tornando materialistas, por consequências da deformação material, por serem deformados materialmente. Então, por serem materialistas, nunca puderam, nem nunca poderiam descobrir a verdadeira origem e o verdadeiro natural. E por isso está aí, para ser descoberto o verdadeiro natural e a verdadeira origem, só de fora dessa deformação racional. Então, cá, o mundo racional, o mundo da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, é que podia levar o conhecimento a todos do porquê dessa deformação racional, para desencantar todos dessa vida fora do seu verdadeiro natural, fora do seu verdadeiro natural, fora da sua verdadeira origem. Só mesmo um ser de fora do mundo, de fora desse mundo, é quem podia dizer o porquê desse mundo de matéria, o porquê de tudo e o porquê de todos. E assim, vejam que luta tiveram aí, na matéria, para descobrir uma coisa que não podia, de jeito algum, ser descoberta aí dentro dessa deformação racional. Sim, porque em primeiro lugar, o deformado racional nunca soube o porquê que era um deformado racional. Nunca soube o porquê que era assim de matéria. Nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Então, como é que podia descobrir o verdadeiro natural? De maneira nenhuma, de forma alguma. E por isso, quanto mais progrediam materialmente, mais tudo de ruim se multiplicava. E o sofrimento sempre se multiplicando, os tormentos sempre se multiplicando nessa vida desoladora, de amarguras, de dores, de choques e de sustos. Essa vida impostora, essa vida da matéria, essa vida que ninguém sabia o porquê dela. Porque ninguém nunca soube a sua origem, ninguém nunca soube o seu verdadeiro natural. E por isso não podiam saber o porquê dessa vida assim ser, de sofrimento até morrer, sofrendo sempre a multiplicação dos tormentos, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos padecimentos, a multiplicação do desânimo, a multiplicação dos desgostos e dos dissabores. Enfim, tudo de ruim se multiplicando sempre, e todos envaidecidos, dizendo que estão progredindo brilhantemente. Progredindo sim, para a destruição de si mesmo e dos demais. Progredindo sim, para a destruição de todos. E por isso o sofrimento se multiplicando sempre, aumentando sempre. Progredindo sim, para aumentar o sofrimento, para aumentar os padecimentos, para aumentar as lutas e para aumentar os desesperos.
E por isso tem povos aí que não aguentam mais de tanto sofrer, e sonhando que vão muito bem. É essa a vida do bicho. O bicho, por ser bicho, é um inconsciente, e por ser inconsciente, não ver as consequências e os males da destruição de si mesmo e dos demais. A inconsciência é que domina, é a arte da destruição, é o ponto de maior perfeição do progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Vejam a loucura ao ponto que chegou, que impera em todos os setores da vida de todos. Onde iriam parar com a multiplicação dos estrangulamentos? Onde iriam parar com tanto desacerto? E por isso, todos à procura de acertar e sempre por acertar. O acertar sempre ficou por acertar. E por isso, a vida de todos é um rosário de sofrimentos, por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, as montanhas mais altas já atravessaram. Agora estão todos no campo racional, no campo verdadeiro do animal racional deformado. Então, agora, na linha reta racional, na meta certa do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora, na meta certa, com a verdadeira bússola na mão, a bússola racional. Todos na estrada certa da meta verdadeira do mundo de origem de todos, e todos se comunicando com o seu mundo de origem, e vendo raiar sobre si mesmo a luz do seu verdadeiro mundo de origem, a luz divina verdadeira, que sempre foi falada, mas nunca provada, nem nunca comprovada, a não ser agora, que estão vendo e estão sentindo. E todos conversando e palestrando com seus irmãos do mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional. E assim, vejam o ponto culminante que chegaram, o ponto final dessa vida material, por chegarem juntos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o outro mundo que deu consequência a esse antimundo. E assim, hoje, todos cientes do porquê desse antimundo, do porquê desconheciam o porquê dele, e o porquê que desconheciam o porquê de sua vida, aí dentro desse antimundo, perdidos aí, sem saberem de onde vieram, nem para onde vão, vivendo aí de sonhos e ilusões, vivendo aí à mercê das esperanças, à mercê das aventuras, à mercê das experiências, e assim, vivendo com uma vida de perdidos, que não sabiam o porquê que eram assim, vivendo sem saber por que viviam, vivendo por terem vida, e não sabendo o porquê de sua vida, se tornando então uma vida misteriosa, dentro de um mundo misterioso, porque ninguém de si, de verdade, sabia coisa alguma. E assim, vivendo em trevas, e por isso vivendo de experiências para acertar ou não, vivendo de aventuras para acertar ou não, vivendo de esperanças para acertar ou não, vivendo de sonhos para acertar ou não, iludidos assim, dessa maneira, conservando a cegueira e sofrendo a vida inteira, por serem cegos de olhos abertos. Todos sempre preocupados com a vida, sem segurança e sem garantia, vivendo à mercê das fatalidades, expostos aí a todos os males, sem saberem porquê, sem terem com quem contar, sem terem onde se agarrar. Uma vida de perdidos, sem saber por que estavam aí perdidos, sonhando sempre na esperança de dias melhores, na esperança de melhorar,
e tudo sempre piorando. Todos à procura do bem e sempre por encontrá-lo, iludidos com o bem aparente, vivendo essa vida de falsa qualidade, vivendo todos em falso, todos tendo que serem falsos, por viverem de aparências, por viverem de ilusões e fantasias, enganando a si mesmo e enganando aos demais. Que vida de hipocrisia! Todos com medo de tudo, assombrados com tudo, desconfiados com tudo. Assim sempre foi a vida do bicho, com medo de sofrer, com medo de morrer, com medo de ficar aleijado, com medo de ficar inutilizado, sendo essa vida uma vida de desespero. O desespero é tanto que ninguém se compreende, ninguém se entende, nem a si mesmo. E por isso é como estão vendo, quanto mais têm, mais querem. Uma vida de fracassadas aventuras, uma vida sem vida, e por isso, de um momento para outro, ou sem esperar, acabou-se a vida. Vejam a vida do encanto, a vida do encantado, como sempre foi uma vida angustiosa, angustiados e nervosos, a inquietação desconfiando de tudo e de todos, com medo de tudo e de todos. E assim está aí a vida do bicho. O animal é um bicho. Está aí a vida do animal racional, trabalhando a vida inteira para no fim levar um sumiço daí para fora, para no fim morrer, e assim, estupidamente, todos vivendo. Hoje, todos aí esclarecidos do porquê dessa vida ser assim, do porquê do animal viver assim, monstruosamente, sempre nervosos, uns mais, outros menos, e outros que não resistem mais. A vida da destruição de si mesmo. Por isso, hoje é novo, amanhã é velho, está destruído, amanhã arrastando os pés, com um pauzinho na mão. A vida de destruição de si mesmo. Que vida estúpida! Que monstruosidade! Trabalhar para se destruir, trabalhar para destruir a si mesmo, a ponto de, com o tempo, nada mais poder fazer, e no fim pensar: o que adiantou? Trabalhar tanto, correr tanto, sofrer tanto para destruir a mim mesmo. O mais triste é que não sabiam o porquê que assim eram. Hoje estão sabendo o porquê que assim ficaram, como verdadeiros monstros que se destroem a si mesmo, como verdadeiras feras que se destroem a si mesmas. Hoje dizendo: nós somos parentes de serpentes e por isso vivemos destruindo a nós mesmos. Tudo isso por desconhecerem a verdadeira origem e o verdadeiro natural. Viviam assim, monstruosamente, contra si mesmos, por viverem uma vida de destruição de si mesmos, do seu próprio ser. Tudo isso porque não sabiam por que viviam assim. Hoje estão sabendo o porquê que viviam assim, contra si mesmos, por estarem fora de seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro natural. Então, tinha que ser assim mesmo, até que conhecessem o que estão conhecendo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, progresso de destruição de si mesmo, progresso que vai a regresso, porque só ia se destruindo. E sonhando e pensando que estavam construindo, progresso de inconscientes, e daí a multiplicação do sofrimento, a multiplicação do desespero, a multiplicação das agonias, dos desastres, das hecatombes, progresso das dores, um inferno da própria vida. Quem vive para se destruir é porque não sabe o porquê que vive. Quem vive para a destruição de si mesmo é porque não sabe o porquê que está vivendo. Está vivendo sem saber porquê que vive. E quem não sabe por que vive, fica cercado e rodeado de ruínas,
para ser vítima delas. Era o mundo do encanto, dos inconscientes que desconheciam o seu verdadeiro natural. E assim, vejam o grande sonho, todos sonhando, vivendo de sonhos e ilusões que não correspondem à felicidade de ninguém, nem para a paz e nem para a fraternidade. E assim, vejam ao ponto máximo da inconsciência que chegaram, que ficaram nessas condições de progredirem para a destruição de si mesmos. O desequilíbrio é tanto que querem endireitar, e tudo piorando sempre, e tudo cada vez a pior, pensando em endireitar, e quanto mais pensam em endireitar e melhorar, tudo ao contrário se multiplica, chegando a um ponto tal de desequilíbrio que o ser humano perdeu todo o valor. A vida do ser humano ficou sem valor, como estão vendo, a destruição dos seres e a destruição de si mesmos, com a mania de heroísmo, com a mania dos heróis, guerreiros vencidos pelo sofrimento. Vejam o ponto sonhador, sonhando com o bem e sempre vítimas da dor. A vida se tornando um farrapo do nada, e por isso acaba em nada, por valorizarem os sonhos mais do que a vida, os ideais e as aventuras fracassadas. E assim, tudo se acabando em nada, tudo se transformando em nada, e outros desiludidos e dizendo: este mundo não há quem o endireite. Quando se pensa que vai melhorar, se multiplica tudo ao contrário, de mal a pior. Outros dizendo: o que vale viver assim desta maneira? Só para sofrer e penar a vida inteira? Não sabemos, de certo, coisa alguma. Todos vivem à mercê dos planos, das experiências, das aventuras, e a vida ficando adormecida pelos mistérios, as ruínas nos consumindo, e ninguém dá jeito nisto, e não há ninguém que dê jeito. Diz outro: desta forma estamos perdidos. O mundo caminha a passos largos para a destruição total dos seres, pelo que se vê. E assim fizeram da inconsciência a consciência desequilibrada, a consciência sem forma, a consciência deformada. Mas, em tudo isto, todos têm razão de assim serem, porque não conheciam o verdadeiro natural, não conheciam a verdadeira origem, e por isso tinham que viver desta maneira, cegamente, de sonhos e ilusões, por não conhecerem o porquê de assim serem, de serem seres em destruição de si mesmos. Tinham razão de viver nessa vida infernal por desconhecerem o seu verdadeiro natural, vivendo de artes para a destruição de si mesmos, vivendo de artes para viverem uma vida desastrosa. Então, existem as artes necessárias e as artes desnecessárias. As desnecessárias prejudicam e as necessárias remediam. As artes desnecessárias são as artes que prejudicam, e as artes necessárias são as artes naturais, as artes que somente produzem o bem e não prejudicam a ninguém. Agora tem as artes desnecessárias, que são as causas das ruínas de todos, dos males de todos, as artes monstruosas, que só produzem o mal. Estas são as desnecessárias. E assim, a vida do encanto se tornou confusa, que o natural do encanto é viver confuso, e por isso aceitando as artes desnecessárias como se fossem artes valorosas, mas são artes que, pelo seu mal, são artes desnecessárias.